Existe um momento sagrado no seu dia que você está desperdiçando. Um momento tão poderoso que pode transformar sua conta bancária, seus relacionamentos, sua saúde, sua conexão com Deus. E você está entregando esse momento para o celular, para as notícias, para o medo. Sabe qual é? Os primeiros 30 minutos depois que você abre os olhos. Napoleon Hill descobriu algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. Ele passou 2 décadas entrevistando os homens mais ricos da América, gente como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, e percebeu um padrão perturbador. Todos eles, sem exceção, tratavam a primeira hora da manhã como um ritual sagrado, intocável, não negociável. Não era sobre acordar cedo, era sobre o que eles faziam com a mente deles naqueles primeiros minutos de consciência. E enquanto isso, a pessoa comum acorda, pega o telefone ainda deitada na cama e nos primeiros 5 minutos já encheu o cérebro de cortisol, ansiedade, comparação, notícias ruins, problemas que nem são dela. E aí passa o dia inteiro se perguntando por que a vida é tão difícil, por que o dinheiro não fica, por que parece que Deus não escuta suas orações. A ciência hoje tem um nome para o que Napoleon Hill ensinou há quase 100 anos: neuroplasticidade matinal. Seu cérebro, quando você acorda, está em um estado chamado teta, uma frequência onde o subconsciente está completamente aberto, vulnerável, receptivo. É como se Deus tivesse programado seu corpo para ter uma janela diária de reprogramação mental. Você pode instalar qualquer coisa nessa janela: fé ou medo, abundância ou escassez, propósito ou deriva. E o que a maioria das pessoas faz? Instala exatamente a programação que vai sabotar o dia inteiro. Mas isso acaba hoje, porque vou te entregar o protocolo exato que milionários usam. Validado pela Bíblia, confirmado pela neurociência, testado por milhões de pessoas que saíram da pobreza para a prosperidade. Não é complicado, não exige dinheiro, não precisa acordar às 4 da manhã. Precisa de 30 minutos de intenção pura, de disciplina espiritual, de conexão com o Criador antes de você se conectar com a criação. E quando você terminar este vídeo, suas manhãs nunca mais vão ser as mesmas. Deus vai começar a agir na sua vida de maneiras que você vai chamar de milagre, mas que na verdade são apenas as leis espirituais finalmente operando a seu favor. Então respira fundo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos não é informação, é transformação. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que sua manhã não começa quando você acorda. Ela começa na noite anterior, no último pensamento que você permite entrar na sua mente antes de dormir. Mas vamos focar no momento crítico, aquele instante em que você abre os olhos e a consciência volta. Você já percebeu que existem manhãs em que você acorda e já sente um peso no peito? Uma ansiedade sem nome, uma sensação de derrota antes mesmo de começar? E existem outras manhãs, mais raras, em que você acorda com uma energia diferente, uma leveza, uma sensação de que tudo vai dar certo? A diferença entre esses 2 estados não é acidental, é programação mental. Napoleon Hill chamava isso de deriva versus definitividade de propósito. A pessoa que acorda em deriva é aquela que deixa a mente ser controlada por forças externas, por preocupações automáticas, por medos herdados. A pessoa que acorda com definitividade de propósito é aquela que, nos primeiros segundos de consciência, assume o controle da própria mente e declara como o dia vai ser. Parece simples demais para funcionar, mas a neurociência explica exatamente por que isso é tão poderoso. Quando você acorda, seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões conscientes e planejamento, ainda está despertando devagar, mas seu sistema límbico, a parte emocional, já está completamente ativo.
Então, se você pega o celular imediatamente, você está alimentando o sistema emocional com informações antes que o racional esteja pronto para processar. É por isso que uma notícia ruim de manhã te destrói mais do que a mesma notícia à tarde. Seu cérebro está vulnerável, aberto, sugestionável. E é exatamente essa vulnerabilidade que os milionários aprenderam a usar a favor deles. Em vez de deixar o mundo programar a mente deles, eles programam a própria mente antes do mundo ter acesso. Carl Jung, o psicólogo suíço que estudou o inconsciente coletivo, descobriu que existem crenças sobre dinheiro, sucesso e merecimento que estão enterradas tão fundo na psique humana que a pessoa nem sabe que elas estão operando. E essas crenças se ativam automaticamente todas as manhãs, a menos que você, conscientemente, as substitua por verdades mais poderosas. A Bíblia já revelava isso há milhares de anos. No livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3, está escrito assim: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Você percebe o padrão? Não é à tarde, não é à noite, é pela manhã que o salmista apresentava a mente dele para Deus. Porque ele sabia que a primeira conversa do dia determina o tom espiritual de tudo que vem depois. Quantas manhãs você acordou e sua primeira conversa foi com a preocupação, com o medo, com a falta? Sua mente subconsciente estava ouvindo cada palavra, cada sentimento, cada imagem, e arquivando tudo isso como instruções do que manifestar durante o dia. Então, quando você chega à noite e olha para trás, você vê exatamente o dia que você programou de manhã. A pessoa que acorda pensando em contas vai passar o dia cercada de lembretes de escassez. A pessoa que acorda declarando provisão divina vai começar a perceber oportunidades que sempre estiveram lá, mas que a mente programada para a falta simplesmente não conseguia enxergar. Então, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Você pega o celular? Você já começa ruminando os problemas de ontem? Você acorda correndo, atrasado, em modo de sobrevivência? Cada uma dessas escolhas está instalando um software mental que vai rodar o dia inteiro. Napoleon Hill ensinou em Pense e Enriqueça que a autossugestão é a ferramenta mais poderosa que você possui para influenciar seu subconsciente. E o momento de maior eficácia da autossugestão é justamente quando você está naquele estado entre o sono e a vigília completa. É ali que você pode literalmente reprogramar sua mente. Mas a maioria das pessoas usa esse momento para instalar autossugestão negativa sem perceber. Elas acordam e a primeira coisa que pensam é: ai meu Deus, outro dia difícil, não sei como vou dar conta, estou tão cansado, não tenho dinheiro, a vida é dura. E o subconsciente recebe cada uma dessas afirmações como uma ordem e responde: entendido, vou criar um dia difícil para você. Vou te mostrar mais razões para se sentir cansado. Vou afastar oportunidades financeiras porque você já declarou que não tem dinheiro. Agora imagina se você acordasse e a primeira coisa que fizesse fosse declarar: eu sou um filho de Deus e a abundância é minha herança. Hoje eu vou enxergar oportunidades que outros não veem. Minha mente está programada para a prosperidade. Eu tenho energia divina fluindo em mim. Este dia foi feito para eu going the extra mile e receber de volta em multiplicação. Você acha que o dia dessa pessoa seria o mesmo da primeira? A neurociência diz que não. Porque quando você declara algo com convicção emocional, especialmente no estado teta da manhã, você ativa o sistema reticular ativador ascendente, uma parte do cérebro que funciona como um filtro. Ele começa a buscar no ambiente tudo que confirme a crença que você instalou. Se você instalou escassez, ele vai te mostrar escassez o dia inteiro. Se você instalou abundância, ele vai começar a destacar oportunidades, ideias, pessoas, sincronicidades que te levam para a prosperidade. É como se você programasse o GPS mental para um destino específico.
E amanhã é quando você digita o endereço. Qual é a primeira coisa que sua mente faz ao acordar, gratidão ou preocupação? Essa pergunta vale ouro, porque a resposta honesta vai te mostrar exatamente por que sua vida financeira está do jeito que está. Sua mente matinal é como solo fértil. O que você planta nas primeiras horas cresce durante todo o dia. Se você planta medo, vai colher ansiedade. Se planta gratidão, vai colher mais razões para ser grato. Se planta fé, vai colher manifestações da fé. Você não precisa mais acordar com medo do que o dia vai trazer, porque agora você entende que você é o programador, não o programa. Deus te deu essa capacidade de co-criar com Ele através dos seus pensamentos matinais. E quando você assume essa responsabilidade, quando você para de ser vítima da deriva mental e se torna o mestre da sua manhã, tudo muda. Literalmente tudo. Agora vou te revelar o que Napoleon Hill descobriu depois de 2 décadas estudando milionários. E que a maioria das pessoas nunca vai saber porque está ocupada demais acordando em piloto automático. Enquanto a pessoa comum acorda, pega o celular e passa os primeiros 20 minutos do dia consumindo a vida dos outros nas redes sociais, absorvendo notícias que só geram impotência, checando e-mails que já começam a ditar a agenda do dia, os prósperos fazem algo radicalmente diferente. Eles tratam a primeira hora da manhã como um território sagrado, proibido para o mundo externo. Essa hora pertence exclusivamente a 3 coisas: Deus, a própria mente e o propósito de vida. Napoleon Hill documentou isso em praticamente todos os homens que ele entrevistou. Andrew Carnegie tinha um ritual matinal de leitura de seus objetivos escritos. Henry Ford passava tempo sozinho, visualizando as fábricas operando com perfeição, antes mesmo de sair de casa. Thomas Edison acordava e, antes de qualquer coisa, agradecia mentalmente por 3 coisas específicas relacionadas ao trabalho dele. Não era superstição, era ciência aplicada antes da ciência ter provado. Hill chamava isso de definitividade de propósito aplicada ao amanhecer. Em Pense e Enriqueça, no capítulo sobre autossugestão, ele explica que você precisa ter seus objetivos principais escritos e lê-los em voz alta 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Mas a leitura matinal é a mais importante, porque é ali que você programa seu retículo ativador ascendente para buscar tudo o que te aproxima daqueles objetivos durante o dia. Bob Proctor, que passou a vida ensinando os princípios de Napoleon Hill, costumava dizer algo poderoso: a primeira hora da manhã é a hora do poder, onde você programa seu retículo ativador ascendente para filtrar a realidade a seu favor. Deixa eu explicar isso de um jeito que você vai entender perfeitamente e nunca mais vai esquecer. Seu cérebro recebe milhões de bits de informação por segundo. Literalmente milhões. Sons, imagens, sensações, cheiros, pensamentos. Se você processasse tudo conscientemente, você enlouqueceria. Então o cérebro tem um sistema de filtragem que seleciona apenas o que é relevante, baseado nas suas crenças dominantes e objetivos conscientes. Esse sistema se chama retículo ativador e ele é programável. Sabe quando você decide comprar um carro vermelho e de repente começa a ver carro vermelho em todo lugar? Não é que os carros apareceram do nada, eles sempre estiveram lá. Mas seu retículo ativador foi programado para destacar carros vermelhos porque agora isso é relevante para você. A mesma coisa acontece com dinheiro, oportunidades, ideias, pessoas certas. Se você acorda e programa sua mente com seus objetivos financeiros, com afirmações de prosperidade, com gratidão por abundância, seu retículo ativador passa o dia inteiro te mostrando caminhos para aquilo. Se você acorda sem programar nada, ou pior,
programando escassez e medo, seu retículo ativador vai te mostrar confirmações de escassez e medo o dia inteiro. E você vai jurar que a vida é difícil, que não tem oportunidade, que nasceu sem sorte. Mas a verdade é que você só está vendo o que programou para ver. A oportunidade estava ao lado, mas seu filtro mental não destacou porque você não disse para ele que prosperidade era a prioridade. A neurociência moderna confirma cada palavra de Bob Proctor. Estudos sobre ondas cerebrais mostram que quando você está acordando, você passa por um estado chamado Theta, onde as ondas cerebrais estão entre 4 e 8 Hz. Nesse estado, a barreira entre consciente e subconsciente está praticamente dissolvida. É por isso que você às vezes acorda com insights poderosos ou com soluções para problemas que estava tentando resolver. Seu subconsciente estava trabalhando durante a noite e no estado Theta da manhã a informação consegue passar para o consciente. Mas essa porta funciona nos dois sentidos. Assim como insights podem entrar, programação também pode entrar. E é exatamente isso que os milionários aprenderam a fazer. Eles usam o estado Theta matinal para instalar comandos diretos no subconsciente. Não é magia, é mecânica mental. Quando você lê seus objetivos em voz alta logo ao acordar, você está fazendo isso em estado Theta, então as palavras vão direto para o subconsciente sem o filtro crítico do consciente. A Bíblia valida isso de uma forma linda. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, está registrado que Jesus, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o homem mais poderoso que já caminhou na terra, achava necessário acordar antes do sol e ter um tempo sozinho com o Pai. Se o próprio Jesus fazia isso, por que você acha que pode pular esse ritual e ainda assim manifestar a vida que você quer? E repara no detalhe, ainda bem escuro. Não era depois do café, não era depois de resolver pendências, era a primeira coisa, o primeiro pensamento, a primeira palavra, a primeira ação do dia era a conexão com Deus. E o que acontecia quando Jesus fazia isso? Milagres, manifestações, transformações, curas, multiplicações. Porque a mente dele estava tão sintonizada com o Pai que ele se tornava um canal puro para a providência divina operar. Você tem a mesma capacidade, a mesma genética espiritual, a mesma conexão disponível. Mas você está acordando e a primeira coisa que faz é se conectar com o caos do mundo. E depois se pergunta por que não vê milagres. Então aqui está o protocolo. Pega um papel agora, hoje mesmo, e escreve seus 3 objetivos financeiros principais de forma específica. Não escreve "eu quero ser rico". Isso é vago demais. Escreve assim: eu ganho X reais por mês através do meu trabalho que agrega valor massivo para as pessoas. Eu tenho X reais investidos gerando renda passiva. Eu vivo em abundância e prospero em tudo que toco, porque minha mente está alinhada com as leis da prosperidade divina. Escreve isso com detalhes. Quanto você quer ganhar? Como você vai ganhar? O que você vai fazer com esse dinheiro? Quando você quer alcançar isso, escreve tudo. E amanhã de manhã, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer outra coisa, você lê esse papel em voz alta, com emoção, com fé, como se já fosse real. Faz isso por 30 dias seguidos e você vai começar a ver sua realidade externa se reorganizar para refletir a realidade interna que você instalou. Se Deus está ouvindo sua primeira conversa mental do dia, o que Ele está escutando? Fé ou dúvida? Pensa nisso. Deus não está distante, Ele está atento e Ele responde de acordo com o que Ele ouve vindo de você. Se Ele ouve fé, Ele envia provisão. Se Ele ouve dúvida, Ele espera você fortalecer a fé. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso inclui o caminho do amanhecer. Imagina que cada manhã você tem um cheque em branco espiritual. Deus está te perguntando: quanto de fé você vai depositar hoje? Quanto de gratidão? Quanto de expectativa positiva? E você preenche esse cheque com suas primeiras palavras, seus primeiros pensamentos, suas primeiras emoções. No final do dia, você vai sacar exatamente o que depositou de manhã. Sua manhã não é apenas o começo do dia, é a semente da sua realidade financeira de amanhã. Agora deixa eu te mostrar um dos bloqueios mais devastadores que está operando na sua vida financeira e você nem percebe. Você já reparou que nos dias em que você acorda atrasado, correndo, já estressado porque dormiu demais ou o despertador não tocou, tudo parece dar errado? Você esquece as chaves, pega trânsito, chega atrasado, as pessoas estão irritadas, você toma decisões ruins, perde oportunidades, chega em casa exausto e sem dinheiro? E você acha que é coincidência? Não é. É causa e efeito espiritual. Napoleon Hill, em Mais Esperto que o Diabo, revelou um conceito que ele chamou de deriva. A deriva é quando você deixa sua mente ser controlada por forças externas, por urgências, por reações, por hábitos automáticos. E ele disse algo assustador: 98% das pessoas vivem em deriva a vida inteira. Elas nunca assumem controle consciente da própria mente. Elas acordam e a mente já dispara em modo sobrevivência, e o resto do dia é só reação. Reação ao trânsito, reação ao chefe, reação às contas, reação aos problemas. Zero criação consciente, zero manifestação intencional. E no final da vida, elas olham para trás e percebem que nunca realmente viveram. Apenas sobreviveram. E o pior de tudo é que quando você está em deriva matinal, quando você acorda e já começa em modo caos, você fecha completamente os canais da intuição divina. Carl Jung descobriu através de décadas, estudando a psique humana, que existe uma parte de você chamada Self, que é a conexão com o divino, com o inconsciente coletivo, com a sabedoria universal. E o Self está constantemente tentando te guiar para o seu propósito, para a prosperidade, para as oportunidades certas. Mas o Self não grita, ele sussurra. Ele se comunica através de intuições sutis, de sincronicidades, de ideias que aparecem do nada. Mas quando seu ego consciente está em pânico, em pressa, em modo reativo, você não consegue ouvir o Self. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto outra está tocando no volume máximo. A informação está sendo transmitida, mas você não capta. Então você perde a oportunidade divina. Você deixa de fazer a ligação que ia mudar sua vida. Você não percebe a pessoa certa ao seu lado. Você ignora a ideia que valia milhões. Tudo porque sua manhã caótica criou um bloqueio entre você e Deus. A neurociência explica isso através do cortisol. Quando você acorda e já começa correndo, estressado, atrasado, seu corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. E cortisol em excesso, especialmente pela manhã, tem um efeito devastador. Ele suprime o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela criatividade, pela tomada de decisões inteligentes, pelo planejamento de longo prazo, pela intuição. Então você fica basicamente burro durante o dia inteiro. Suas decisões financeiras ficam impulsivas. Você não enxerga soluções criativas. Você perde a capacidade de negociar bem. Tudo porque acordou errado. Enquanto isso, a pessoa que acorda em paz, que faz questão de ter 15 minutos de silêncio, de gratidão, de oração antes de começar o dia, essa pessoa mantém o cortisol baixo e ativa serotonina e dopamina. E com esses neuroquímicos operando, ela fica mais criativa, mais intuitiva, mais magnética, mais capaz de atrair e reconhecer oportunidades.
Mesma realidade externa, resultados completamente diferentes. A diferença está nos primeiros 15 minutos. A Bíblia é clara sobre isso. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 que eu já citei, mas vale repetir. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos, não em alguns, em todos, inclusive no caminho de acordar. Se você começa o dia sem reconhecer Deus, sem pausar para sintonizar com Ele, você está se estribando no seu próprio entendimento, que é limitado, cheio de medo, programado para a escassez. Mas, quando você reconhece Deus logo de manhã, quando você para e declara: Senhor, este dia é teu. Eu confio que tu vais endireitar meus caminhos. Algo sobrenatural acontece. Portas se abrem. Pessoas certas aparecem. Ideias fluem. Dinheiro chega de formas inesperadas. Não é magia. É alinhamento com as leis espirituais. Você sai da deriva e entra na corrente da providência divina. Quantas oportunidades divinas você está perdendo porque sua mente está ocupada demais com urgências fabricadas? Pensa nisso com honestidade brutal. Quantas vezes você já teve um impulso de ligar para alguém, de enviar uma mensagem, de pesquisar sobre algo, e você ignorou porque estava ocupado com futilidades urgentes, e depois você descobre que aquele impulso era Deus tentando te conectar com uma oportunidade. Mas você estava surdo porque sua manhã foi barulhenta demais. Providência divina é como um sinal de rádio. Ela está sempre transmitindo, 24 horas por dia. Mas quando sua manhã está em estática ansiosa, você não consegue sintonizar. Você fica fora da frequência. E a pessoa que estava na frequência certa recebe a bênção que era para ser sua. Não porque Deus é injusto, mas porque você não estava disponível para receber. Deus não compete com a pressa, Ele não compete com o caos, Ele não compete com a ansiedade. Ele se revela no silêncio proposital da sua manhã. Então você escolhe. Você quer começar o dia conectado com a fonte de toda a provisão ou conectado com a fonte de toda a preocupação? Aqui está a prática que vai mudar isso. Amanhã, coloca o despertador 15 minutos mais cedo. Eu sei, você já está cansado, já acorda cedo demais. Mas escuta, esses 15 minutos vão te dar mais energia do que 2 horas extras de sono ruim. Quando o despertador tocar, não pega o celular. Levanta, vai para um lugar onde você possa ficar sozinho, pode ser a sala, o quintal, o banheiro se for o único lugar de paz que você tem. E passa 15 minutos fazendo 3 coisas. Primeiro, respira fundo 10 vezes e agradece a Deus por estar vivo, por ter mais um dia, por ter a oportunidade de prosperar. Segundo, declara em voz alta uma verdade sobre você que você quer que se manifeste. Eu sou próspero. Eu sou sábio com dinheiro. Eu atraio oportunidades. Eu sou um canal da abundância divina. Terceiro, visualiza seu dia acontecendo com perfeição. Vê você mesmo tomando decisões sábias, recebendo uma notícia boa, fechando um negócio, tendo uma ideia brilhante. Vê com detalhes, sente a emoção, agradece como se já tivesse acontecido. Faz isso por 15 minutos e depois começa seu dia. Eu te garanto, o dia vai ser diferente. Você vai estar diferente. E em 30 dias, sua vida vai estar diferente. Agora vou te revelar o segredo que separa quem atrai dinheiro de quem repele dinheiro sem saber. E esse segredo tem a ver com uma emoção específica que você sente ou não sente quando acorda. Gratidão. Parece clichê, parece simples demais, parece aquela coisa que todo mundo fala, mas ninguém leva a sério. Mas existe uma razão científica, neurológica e espiritual pela qual pessoas gratas atraem mais abundância. E quando você entender isso, você nunca mais vai acordar sem fazer o exercício de gratidão. Napoleon Hill
ensinou na Lei do Triunfo que gratidão é o fertilizante da mentalidade de abundância. Sem gratidão, você pode plantar sementes de prosperidade na sua mente, mas elas não vão crescer, porque gratidão cria o solo emocional onde a fé pode brotar. E fé sem gratidão é fé morta, é apenas esperança vazia. Mas gratidão com fé? Isso cria um campo magnético espiritual que atrai circunstâncias, pessoas e recursos como um ímã atrai ferro. Hill estudou isso em cada um dos milionários que ele entrevistou. Todos eles tinham um hábito matinal de gratidão específica. Não era gratidão genérica, tipo, obrigado, Deus, por tudo. Era gratidão detalhada. Obrigado por este cliente específico. Obrigado por esta ideia que tive ontem. Obrigado por ter saúde para trabalhar. Obrigado por ter superado aquele desafio que me tornou mais forte. A neurociência moderna finalmente explicou o mecanismo por trás disso. Pesquisadores da Universidade da Califórnia fizeram estudos com ressonância magnética funcional e descobriram algo impressionante. Quando você pratica gratidão genuína, você ativa o córtex cingulado anterior, uma região do cérebro responsável por processar recompensas e tomar decisões baseadas em benefícios futuros. E quando essa região está ativada, você literalmente enxerga mais oportunidades no ambiente. Seu cérebro se torna mais sensível a possibilidades de ganho. É como se a gratidão ligasse uma luz dentro da sua cabeça que ilumina caminhos que antes estavam na sombra. Além disso, gratidão reduz a amígdala, a parte do cérebro que processa medo. Então você fica menos paralisado por medo de arriscar, menos propenso à autossabotagem, menos viciado em escassez. Bob Proctor sempre dizia algo poderoso sobre isso. Você não pode ser grato e infeliz ao mesmo tempo. É neurologicamente impossível. E a felicidade, a alegria genuína é o ímã da riqueza. Porque riqueza não é só dinheiro, é um estado vibracional. E você só vibra na frequência da riqueza quando está em gratidão. A Bíblia ensina isso de forma cristalina. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Repara no detalhe, com ações de graças. Não é só pedir, é pedir agradecendo. Porque quando você agradece antes de receber, você está declarando fé de que já foi concedido no mundo espiritual. Só está esperando a manifestação no mundo físico. E essa fé ativa as leis espirituais de uma forma que mera esperança nunca consegue. Mera esperança diz, tomara que Deus me dê. Gratidão com fé diz, obrigado Deus porque tu já deste, eu só estou esperando chegar. Essa é a diferença entre quem mendiga bênçãos e quem reivindica heranças. Filho de Deus não mendiga, filho de Deus agradece e recebe. E amanhã é o momento de você ativar essa postura espiritual. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é agradecer, você está dizendo para Deus, eu confio em ti, eu reconheço tua bondade, eu sei que tu és fiel. E Deus responde à fé, sempre. Aqui está o exercício prático que vai transformar sua relação com dinheiro. Pega um caderno que vai ser seu diário de gratidão matinal. Todo dia, logo que acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, escreve 3 coisas específicas relacionadas a finanças que você é grato. Pode ser algo que você já tem. Obrigado porque tenho um emprego que paga minhas contas básicas. Pode ser algo que está em andamento. Obrigado porque estou aprendendo sobre mentalidade milionária. Pode ser algo que você tem fé que vai receber. Obrigado porque eu sei que a oportunidade de aumentar minha renda está vindo. Escreve 3 coisas, todo dia, durante 90 dias. E quando você olhar para trás, você vai perceber 2 coisas. Primeira, sua lista vai estar cada vez maior, porque quanto mais você agradece, mais coisas para agradecer aparecem. Segunda, sua conta bancária vai estar maior, não por magia, mas porque sua mente reprogramada pela gratidão
Começou a tomar decisões melhores, a enxergar oportunidades que sempre estiveram lá, a atrair pessoas que te ajudam a prosperar. Você está começando o dia focado no que falta ou no que já foi providenciado? Essa é a pergunta que revela sua verdadeira mentalidade. A mente de escassez acorda e a primeira coisa que ela faz é inventariar tudo o que está faltando. Não tenho dinheiro suficiente. Não tenho o emprego que quero. Não tenho o carro que sonho. Não tenho a casa própria. E passa o dia inteiro vibrando na frequência da falta, e a lei da atração, que é uma lei espiritual real ensinada na Bíblia, responde dando mais falta, porque você atrai aquilo que você foca, mas a mente de abundância acorda e faz o contrário. Ela inventaria tudo que já foi providenciado. Eu tenho saúde, eu tenho teto sobre minha cabeça, eu tenho comida na geladeira, eu tenho capacidade de aprender. Eu tenho um Deus que me ama e quer minha prosperidade. E passa o dia vibrando na frequência da abundância. E a lei da atração responde dando mais abundância. Mesma realidade externa nos dois casos. Resultados opostos. A diferença está no foco matinal. Gratidão é como adubo espiritual. Quanto mais você coloca nas raízes da sua fé, mais frutos de abundância crescem. E amanhã é o momento de você adubar. Então para de acordar reclamando. Para de acordar listando problemas. Para de acordar em modo vítima. Começa a acordar em modo vencedor. Começa a acordar agradecendo pelo que Deus já fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer. E observa Deus começar a se mover na tua vida de formas que você vai jurar que é milagre. Mas não é milagre. É apenas você, finalmente, operando de acordo com as leis espirituais que sempre estiveram aí. Quando você agradece pelo pouco que tem, Deus confia que você está pronto para administrar o muito que vem, porque gratidão é o teste de mordomia. Quem não é grato no pouco, não está pronto para o muito. Mas quem é fielmente grato, mesmo quando tem pouco, esse Deus promove, prospera, multiplica. Não porque Deus é emocional, mas porque gratidão prova maturidade espiritual. E Deus só confia grandes recursos a pessoas maduras. Agora vou te revelar o poder mais subestimado que existe: suas palavras. Você já parou para pensar que você fala consigo mesmo o dia inteiro? Você tem uma voz interna que não para. Ela comenta sobre tudo. Ela julga, critica, se preocupa, planeja, sonha, duvida. E na maioria das pessoas, essa voz interna é completamente destrutiva. Ela acorda e já começa. Você não vai conseguir. Você não é bom o suficiente. Você sempre falha. Não tem dinheiro. Você não merece prosperidade. E a pessoa ouve essas afirmações mentais milhares de vezes por dia e depois se pergunta por que a vida não melhora. Mas existe uma prática que Napoleon Hill ensinou que pode inverter completamente essa programação destrutiva. Autossugestão consciente. No livro Pense e Enriqueça, Hill dedica um capítulo inteiro para explicar que autossugestão é a ferramenta mais poderosa que você possui para influenciar seu subconsciente. Todo pensamento que você aceita como verdade, todo pensamento que você repete com emoção, vai direto para o subconsciente e se torna uma crença operante. E crenças operantes criam resultados automáticos. Então, se você passa a vida inteira com autossugestão negativa, dizendo para si mesmo que você não consegue, que é difícil, que você não tem sorte, que dinheiro é um problema, seu subconsciente obedece. Ele toma isso como uma ordem e cria experiências que confirmam exatamente o que você declarou. Mas o oposto também é verdade. Se você assume controle consciente da autossugestão, se você deliberadamente programa sua mente com declarações poderosas, seu subconsciente também obedece. E ele começa a criar experiências que confirmam suas novas declarações. Isso não é pensamento positivo vazio. Isso é neurociência aplicada. A linguagem repetida cria mielinização de circuitos neurais.
Mielinização é quando o cérebro envolve um caminho neural com uma substância chamada mielina, que faz os sinais elétricos viajarem mais rápido. Quanto mais você repete um pensamento, mais mielinizado aquele circuito fica, até que ele se torna automático. É assim que hábitos se formam. E mentalidade é um hábito mental. Se você quer mentalidade milionária, você precisa mielinizar os circuitos de abundância. E você faz isso através de declarações repetidas com emoção. Albert Einstein disse algo que vale ouro. A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro. E autossugestão é você usando imaginação consciente para criar a realidade que você quer. Mas não pode ser vaga, não pode ser genérica. Tem que ser específica, detalhada, emocional. A Bíblia ensina isso de forma direta. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Deixa isso penetrar. A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode criar vida ou morte com suas palavras. Prosperidade ou pobreza, saúde ou doença, relacionamentos saudáveis ou tóxicos. Tudo depende do que você declara. E amanhã é o momento mais poderoso para declarar, porque é quando o seu subconsciente está mais aberto. Então, se você acorda e declara frases de vida, de abundância, de fé, você programa o dia inteiro para manifestar essas coisas. Mas se você acorda e declara frases de morte, de escassez, de medo, você programa o dia inteiro para manifestar miséria. Aqui estão 7 declarações matinais baseadas nos princípios de Napoleon Hill, que você precisa começar a usar amanhã. Primeira, eu tenho um propósito definido e minha mente está focada em alcançá-lo todos os dias. Segunda, eu vou a segunda milha em tudo que faço e a lei da compensação me retorna em multiplicação. Terceira, eu tenho fé aplicada. Eu acredito que posso e por isso eu consigo. Quarta, minha imaginação controlada cria ideias que geram riqueza e valor para o mundo. Quinta, eu tenho autodisciplina, minhas emoções servem ao meu propósito, não me controlam. Sexta, eu atraio pessoas certas através da minha vibração de abundância e gratidão. Sétima, eu aprendo com cada derrota e uso o aprendizado para vencer da próxima vez. Essas 7 declarações são baseadas diretamente nos 13 princípios de sucesso de Napoleon Hill. Se você declarar essas 7 frases em voz alta todo dia ao acordar, durante 90 dias, sua vida vai mudar de forma irreconhecível. Mas tem que ser em voz alta, porque quando você fala, você ativa mais áreas do cérebro do que quando você só pensa. Você ativa a área motora que controla a fala. Você ativa a área auditiva, que escuta sua própria voz. E isso cria um reforço neural muito mais forte. Se suas palavras matinais estivessem criando sua conta bancária, você seria rico ou pobre? Responde isso com honestidade. O que você tem falado para si mesmo todos os dias logo que acorda? Porque essa resposta explica exatamente o estado da sua vida financeira agora. Se você fala escassez, você vive escassez. Se você fala abundância, você atrai abundância. Não é místico, é mecânico. Cada palavra que você declara pela manhã é como um tijolo. Você está construindo um palácio ou uma prisão, porque no final do ano você vai estar morando no que você construiu. E ninguém tem culpa da sua construção mental além de você. Não culpa o governo, não culpa a economia, não culpa sua infância, não culpa seus pais. Sim, tudo isso influenciou, mas agora você sabe a verdade, e a verdade te liberta. Você tem o poder de reconstruir. Você tem o poder de demolir a prisão mental e começar a construir o palácio. E você faz isso uma declaração por vez, uma manhã por vez. Sua voz matinal não é apenas som, é o comando que seu subconsciente vai obedecer durante as próximas 16 horas. Então escolhe com sabedoria.
Você quer comandar prosperidade ou escassez? Você quer comandar fé ou medo? Você quer comandar ação ou procrastinação? Porque seu subconsciente não julga, ele não questiona, ele só obedece. Se você diz que é difícil, ele faz ficar difícil. Se você diz que você consegue, ele abre caminhos para você conseguir. Ele é o servo mais fiel que você tem. Mas você precisa dar ordens claras, e essas ordens são mais poderosas pela manhã. Então, levanta amanhã, olha no espelho e declara em voz alta quem você é, não quem você foi. Eu sou próspero. Eu sou um imã de oportunidades. Eu sou um filho de Deus, vivendo na abundância que é minha herança. Dinheiro flui para mim de múltiplas fontes. Eu tomo decisões sábias. Eu vejo oportunidades onde outros veem problemas. Deus está comigo e nada pode me parar. Declara isso como verdade absoluta e observa o universo conspirar para provar que você está certo. Visualização criativa. Essa é provavelmente a prática mais poderosa que você vai aprender hoje e também a mais mal compreendida. A maioria das pessoas acha que visualização é ficar deitado, sonhando acordado, imaginando coisas bonitas que nunca vão acontecer. Mas isso não é visualização criativa. Isso é fantasia passiva. Visualização criativa é uma técnica científica de programação mental que Napoleon Hill ensinou, que Bob Proctor dominou, que todos os grandes manifestadores da história usaram. E quando você entende como fazer isso corretamente, especialmente pela manhã, você ganha acesso a um poder que parece sobrenatural, mas que na verdade é apenas natural, operando no nível mais alto. Napoleon Hill escreveu na Lei do Triunfo que imaginação controlada é o laboratório onde todos os planos são criados. Não é imaginação solta, é imaginação controlada. Você dirige sua imaginação com propósito específico. Você cria imagens mentais detalhadas do resultado que você quer, e você faz isso com emoção tão intensa que seu subconsciente não consegue distinguir entre a imagem e a realidade. Bob Proctor, que passou mais de 50 anos ensinando os princípios de Napoleon Hill para milhões de pessoas, costumava dizer algo revolucionário. Visualização não é sonhar acordado, é programar o campo quântico com a realidade que você escolhe manifestar. Ele entendia que existe uma conexão entre a mente humana e o que a física quântica chama de campo de potencialidade infinita. E quando você visualiza com clareza e emoção, você literalmente colapsa possibilidades quânticas em probabilidades reais. Eu sei que isso soa esotérico, mas a ciência está começando a validar isso. A neurociência já provou há décadas que o cérebro não distingue entre uma experiência vívida imaginada e uma experiência real. Quando você visualiza algo com detalhes sensoriais, tocar, cheirar, ouvir, sentir, seu cérebro cria os mesmos padrões neurais que criaria se você estivesse realmente vivendo aquilo. E quando esses padrões neurais são repetidos todos os dias, eles se tornam dominantes. Eles se tornam sua nova realidade mental. E sua realidade externa sempre reflete sua realidade mental dominante. Carl Jung descobriu algo fascinante trabalhando com pacientes por décadas. Ele desenvolveu uma técnica chamada imaginação ativa, onde ele pedia para as pessoas entrarem em um estado meditativo e dialogarem com imagens que surgiam do inconsciente. E ele percebeu que essas imagens não eram aleatórias. Elas eram símbolos, arquétipos do inconsciente coletivo tentando se comunicar. E quando a pessoa conscientemente trabalhava com essas imagens, transformações profundas aconteciam na vida real. Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos externos se alinhavam com transformações internas, de formas que não podiam ser explicadas por causalidade simples. Era como se o universo respondesse à mudança interna. E visualização criativa é exatamente isso. Você está criando uma mudança interna tão real
que o universo tem que responder externamente. A Bíblia ensina isso de forma poética, mas precisa. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é ver o invisível com tanta certeza que ele se torna visível. E visualização criativa é a ferramenta prática para fazer isso. Então, aqui está como você faz. Visualização criativa matinal da forma correta. Logo que você acordar, depois de fazer suas declarações, fecha os olhos e entra em um estado relaxado. Respira fundo algumas vezes até você sentir seu corpo soltar. Então, você começa a criar um filme mental do seu dia acontecendo com perfeição. Mas não vê de fora como se estivesse assistindo. Vê de dentro, através dos seus próprios olhos. Você está saindo de casa. Como você está se sentindo? Confiante, alegre, poderoso? Você está chegando no trabalho. O que está acontecendo? Você recebe uma notícia boa. Um cliente fecha contrato. Seu chefe te elogia. Você tem uma ideia brilhante que vai aumentar sua renda. Você sente isso. Você escuta as palavras. Você vê as caras das pessoas. Você sente a emoção de vitória no peito. Quanto mais real você tornar a visualização, mais poderosa ela é. E você faz isso com seus objetivos financeiros também. Visualiza você mesmo recebendo o dinheiro que você quer. Como você se sente? Grato, realizado, merecedor. O que você está fazendo com o dinheiro? Investindo, ajudando sua família, contribuindo para a sua igreja, vivendo com abundância sem culpa. 5 minutos de cinema mental matinal é tudo o que você precisa. 5 minutos de visualização com emoção genuína, com detalhes sensoriais, com fé de que é real no mundo espiritual, esperando apenas manifestação no mundo físico. Se você fizer isso todos os dias durante 30 dias, eu te garanto, sua vida externa vai começar a refletir sua vida interna. Oportunidades vão surgir do nada. Pessoas certas vão aparecer. Ideias vão fluir. Dinheiro vai chegar de fontes inesperadas. E você vai jurar que é sorte, mas não é sorte. É lei. É a lei da atração operando de acordo com as regras que Deus estabeleceu. Você atrai aquilo que você vibra. E visualização com emoção cria vibração. Então, para de acordar visualizando catástrofes. Para de acordar imaginando tudo dando errado. Para de acordar com medo do que pode acontecer. Isso também é visualização, mas é visualização negativa e ela funciona igualmente bem, só que na direção oposta. Você está usando imaginação matinal para criar ou para destruir seu futuro financeiro? Sua mente é uma tela de cinema. O que você projeta nos primeiros minutos do dia é o trailer do filme que você vai viver. Se você projeta escassez, você vai viver escassez. Se você projeta abundância, você vai viver abundância. Se você projeta vitórias, você vai viver vitórias. Se você projeta derrotas, você vai viver derrotas. É simples assim, mas simples não significa fácil. Porque você foi condicionado a vida inteira a projetar medo. Sua família projetava medo. A mídia projeta medo. A sociedade projeta medo. E você absorveu isso como programação padrão. Mas agora, você sabe a verdade. E você pode escolher. Você pode continuar projetando o mesmo filme de miséria que todo mundo projeta. Ou você pode se rebelar e começar a projetar o filme que Deus sonhou para você quando te criou. Um filme de prosperidade, de propósito, de poder, de contribuição massiva. Deus te deu imaginação, não para você temer o pior, mas para você cocriar o melhor com Ele. Então usa essa ferramenta divina com sabedoria. 5 minutos todas as manhãs. Visualiza teu dia, teus objetivos, tua vida ideal. E deixa Deus fazer o resto. Agora vamos falar sobre o que realmente transforma fé em realidade. Ação. Você pode ter a melhor mentalidade do mundo,
pode fazer todas as declarações corretas, pode visualizar perfeitamente, pode agradecer com o coração transbordando. Mas se você não move nenhum dedo, nada vai acontecer. Fé sem ação é como carro sem gasolina. Você tem o veículo, você sabe dirigir, você tem o destino, mas você não vai sair do lugar. Napoleon Hill ensinou um princípio que ele chamava de going the extra mile. Ir a segunda milha, fazer mais do que é esperado, mais do que é pago, mais do que é exigido. E ele disse algo que mudou a vida de milhões de pessoas. O hábito de ir a segunda milha é a única forma conhecida de tirar vantagem da lei da compensação crescente. O que isso significa? Significa que quando você faz apenas o que é esperado, você recebe apenas o que é combinado. Mas quando você consistentemente faz mais do que é esperado, o universo, Deus, a lei espiritual da compensação te retorna em multiplicação. Não é imediato, não é mágico, mas é inevitável. Se você vai a segunda milha todos os dias durante um ano, sua vida financeira não pode permanecer a mesma, porque você ativou uma lei espiritual que força o retorno. E essa lei começa a operar pela manhã. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, escreveu algo poderoso nas suas meditações. Ao amanhecer, quando te for difícil levantar-te, tenha à mão este pensamento: levanto-me para executar obra de homem. Ele entendia que amanhã é o momento de você se lembrar do seu propósito e se mover em direção a ele, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Porque a dificuldade é o que separa quem manifesta de quem apenas deseja. Todo mundo deseja prosperidade, mas poucos estão dispostos a acordar e fazer a ação que ninguém pediu, mas que vai te diferenciar. A neurociência explica por que a ação matinal é tão poderosa. Quando você completa uma ação significativa logo de manhã, você cria momentum dopaminérgico. Dopamina é o neurotransmissor da motivação e recompensa. E quando você tem um pico de dopamina cedo, você fica mais motivado para continuar agindo durante o dia. É por isso que pessoas produtivas têm aquele ditado: como você começa o dia, é como você vive o dia. Se você começa com ação, você continua com ação. Se você começa com procrastinação, você continua procrastinando. Então, aqui está o segredo. Toda manhã, antes das 9 horas, você precisa fazer uma ação financeira estratégica. Não importa o quão pequena. Pode ser enviar um e-mail importante. Pode ser fazer uma ligação que você estava adiando. Pode ser pesquisar sobre um investimento. Pode ser escrever uma ideia de negócio. Pode ser estudar algo que vai aumentar tua capacidade de ganhar dinheiro. Uma ação, todo dia, antes das 9 da manhã. Parece pouco, mas em um ano são 365 ações financeiras estratégicas. Como você acha que tua vida financeira vai estar depois de 365 ações intencionais? Muito, muito diferente de onde está agora. A Bíblia é cristalina sobre isso. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz assim: assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fé sem obra é cadáver espiritual. Pode ter aparência de vida, mas não tem pulso. Mas fé com obra, isso ressuscita milagres, isso move montanhas, isso abre mares, isso multiplica pães. Porque Deus não abençoa intenção, Deus abençoa ação fundamentada em fé. Você pode ter toda a fé do mundo, mas se você fica parado esperando Deus fazer tudo, você vai esperar para sempre. Porque Deus está esperando você fazer tua parte para Ele fazer a parte dele. Que ação você pode fazer amanhã de manhã que seu eu do futuro vai agradecer? Pensa nisso agora. Qual é aquela ligação que você está adiando há semanas? Qual é aquele e-mail que você precisa enviar, mas o medo está bloqueando? Qual é aquela habilidade que você precisa aprender, mas está procrastinando? Faz isso amanhã, logo de manhã, antes da preguiça ter tempo de te convencer do contrário, antes do medo ter tempo de construir argumentos,
antes da sua mente racional começar a listar 1000 desculpas. Acorda, faz teu ritual de gratidão, faz tuas declarações, visualiza e então move. Fé é a semente, oração é a água, mas ação matinal é o solo fértil onde a prosperidade brota. Sem solo fértil, sem ação consistente, a semente apodrece. Mas com solo fértil, com ação diária, a semente germina, cresce, vira árvore, dá fruto, multiplica em colheita. E essa colheita não é só financeira, é emocional, é espiritual, é relacional. Porque quando você vive em ação proposital, você se torna uma versão de você mesmo que atrai tudo que é bom. Você se torna um imã. E o que te torna imã não é o que você pensa, não é o que você sente, não é o que você fala, é o que você faz. Especialmente o que você faz quando ninguém está vendo, quando ninguém está cobrando, quando você não vai ser pago por aquilo. Esse é o going the extra mile. E quando você move uma pedra pela manhã em direção ao seu sonho, Deus move montanhas à tarde a seu favor. Não porque Deus precisa da sua ajuda, mas porque Ele respeita livre-arbítrio. Ele respeita cocriação. Ele quer parceria, não dependência. Então, Ele espera você dar o primeiro passo para Ele dar 10.000 passos a seu favor. Então, vamos juntar tudo agora. Você aprendeu que os primeiros 30 minutos do dia são a janela de ouro para a reprogramação mental. Você aprendeu que existe uma programação invisível herdada sobre dinheiro que está sabotando você sem você saber. Você aprendeu que milionários têm um ritual matinal específico baseado nos 13 princípios de Napoleon Hill. Você aprendeu que caos matinal bloqueia a intuição divina e providência sobrenatural. Você aprendeu que gratidão específica ativa circuitos neurais de abundância e atrai mais razões para a gratidão. Você aprendeu que declarações matinais com emoção criam mielinização de crenças milionárias. Você aprendeu que visualização criativa programa o subconsciente e o campo quântico simultaneamente. E você aprendeu que ação matinal transforma fé morta em fé viva, que move montanhas. 7 princípios, todos baseados na Bíblia, validados pela neurociência, ensinados por Napoleon Hill, aplicados por milionários, disponíveis para você começar amanhã. Não precisa de dinheiro, não precisa de permissão, não precisa de condições perfeitas. Só precisa de 30 minutos de intenção pura e disciplina espiritual. Você não falhou até agora. Você só não sabia que suas manhãs estavam programando escassez. Mas agora você sabe. E conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. Então, não deixa isso virar mais um vídeo motivacional que você assiste, se emociona e esquece amanhã. Faz diferente dessa vez. Pega um compromisso contigo mesmo agora. Eu vou acordar amanhã 15 minutos mais cedo. Eu não vou pegar o celular. Eu vou fazer meu ritual de gratidão, 3 coisas específicas que eu agradeço relacionadas a finanças. Eu vou declarar minhas 7 afirmações de prosperidade em voz alta. Eu vou visualizar meu dia acontecendo com perfeição por 5 minutos. E eu vou fazer uma ação financeira estratégica antes das 9 da manhã. 30 minutos. Uma rotina. 90 dias de consistência. E sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque você vai estar operando de acordo com as leis espirituais que governam prosperidade. A lei da atração, a lei da compensação, a lei da semeadura e colheita, a lei da fé aplicada. A Bíblia promete algo lindo em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã é uma misericórdia nova, uma chance nova, um começo novo. Você não precisa carregar os fracassos de ontem para amanhã. Deus apaga o quadro todo dia e te dá uma folha em branco.
E o que você escreve nessa folha nos primeiros 30 minutos determina a história do dia. Então para de escrever história de escassez. Para de escrever história de vítima. Para de escrever história de derrota. Começa a escrever história de filho de Deus que conhece sua herança. História de co-criador consciente que usa sua mente para manifestar propósito. História de guerreiro espiritual que se recusa a viver em deriva. A partir de amanhã, seus primeiros 30 minutos não pertencem ao mundo. Eles pertencem a Deus e à sua mentalidade milionária. Napoleon Hill disse algo no final da vida dele que resume tudo. A persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. E a persistência começa todas as manhãs, toda manhã que você acorda e escolhe fazer o ritual. Mesmo quando não tem vontade, mesmo quando não vê resultado ainda, mesmo quando a vida está difícil. Essa persistência está forjando um caráter tão forte que nenhuma crise financeira vai conseguir quebrar. Então, não desiste no terceiro dia. Não desiste na primeira semana. Não desiste quando parecer que não está funcionando. Porque não é sobre funcionar, é sobre se tornar. Você está se tornando a pessoa que atrai prosperidade naturalmente. E transformação de identidade não acontece em 3 dias. Acontece em 90 dias de repetição disciplinada. Então, dá esse presente para si mesmo. 90 dias de manhãs intencionais. E no 91º dia, você vai acordar e perceber que você não é mais a mesma pessoa. Sua mente pensa diferente. Suas emoções respondem diferente. Suas decisões são diferentes. E sua conta bancária está começando a refletir essa nova identidade. Deus está esperando você assumir a posição de filho herdeiro e parar de viver como mendigo espiritual. Ele está esperando você entender que prosperidade não é pecado, é propósito. Que ambição alinhada com valores não é egoísmo, é mordomia. Que você ter dinheiro não tira dinheiro de ninguém, porque abundância não é jogo de soma zero. Quanto mais você prospera servindo, mais você pode servir prosperando. E tudo começa amanhã de manhã, com você escolhendo 30 minutos de intencionalidade em vez de 30 minutos de deriva. Então, qual prática matinal você vai implementar primeiro? Gratidão, declarações, visualização, ação? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber, porque quando você declara publicamente, você cria accountability. E accountability aumenta suas chances de seguir através. E se esse vídeo tocou teu coração, se você sente que finalmente entendeu o segredo que faltava, compartilha isso com alguém que precisa ouvir. Porque prosperidade não é para ser guardada, é para ser multiplicada através de compartilhamento. E deixa eu te abençoar antes de você ir. Que Deus ilumine tuas manhãs com sabedoria divina. Que Ele programe tua mente com verdades de abundância. Que Ele abra portas que nenhum homem pode fechar. Que Ele te dê ideias que geram riqueza e impacto. Que Ele te conecte com pessoas certas no tempo certo. Que Ele multiplique tudo que tu tocas. E que tuas manhãs nunca mais sejam desperdiçadas, mas sejam o altar onde tu ofereces tua mente para ser transformada à imagem e semelhança do Criador próspero. Em nome de Jesus, amém. Agora vai, acorda amanhã e deixa Deus agir na tua vida.